Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro. Aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História em mais um módulo do ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia do Covid-19. Hoje vamos continuar o assunto da Revolução Francesa. Vamos falar um pouco do movimento feminista daquela época. E é bom a gente pontuar, claro, que alguns assuntos espinhosos, que tem muitas interpretações, muito subjetivismo nesse tema, mas o feminismo, ele preza pela igualdade dos direitos da mulher e do homem, e não uma supremacia ou subordinação de um para o outro. Pense no feminismo como uma coisa que leva à igualdade entre homens e mulheres. E, de fato, olhando pelo ponto de vista histórico, a Revolução Francesa foi um pouco demagoga. Não tratou igualmente os homens e as mulheres, como vamos ver um pouco mais adiante nesta aula de hoje. O tema da aula é cidadãs, mas nem tanto. Vamos explicar um pouco melhor sobre isso. O que eu quero que vocês entendam é que no começo da Revolução Francesa, era muito bem aceito o movimento das mulheres, o movimento feminista. Não só foi aceito, como foi também muito incentivado. Era comum clubes de mulher com mulheres capitaneando os eventos, protestos capitaneados por mulheres, mulheres inclusive pegando em armas e discursando no plenário, que era muito saudável, diga-se por sinal. Contudo, depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, houve um contraponto também capitaneado por uma mulher chamada Marie Gouze, que tinha um pseudônimo, um apelido para suas obras literárias e seus trabalhos políticos e sociais, que era chamada de Olympe Gouges. Ela trouxe um contraponto para criticar, para dizer já simbolicamente que havia dois pesos e duas medidas para tratar homens e mulheres. Ela trouxe uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, com uma base fundamental lógica, razoável e racional, que se pode se condenar uma mulher pela lei, deve ter direitos garantidos também para esta mulher. E com isso, ela chamou à baila um assunto que estava começando a ser discutido na época. Trouxe vitórias também, como o divórcio. O divórcio que era permitido pelos argumentos que o homem chamasse à baila, também foi permitido para mulheres com os mesmos argumentos. Continuamos campeando num lugar de vitória, de simbolismo, de representatividade feminina durante a Revolução Francesa. Contudo, no ano de 1792, já começou alguns limites para este feminismo na Revolução Francesa, onde a feminista chamada Pauline Léon trouxe uma petição com mais de 300 assinaturas de mulheres renomadas e mulheres conhecidas naquela época que queriam lutar na Guarda Nacional junto com os homens, pegarem arma e ir para a guerra. Contudo, o que aconteceu? Esse pedido foi negado, esse pedido foi defenestrado, esse pedido foi arquivado, caiu por terra, com o argumento de que a guerra, o campo de batalha não é lugar para as mulheres. Isso continuou, não parou. E no ano de 1793, que é o começo do período chamado de terror, onde a guilhotina era a marca maior, que era o símbolo da morte de quem desobedecesse, foram fechadas as associações femininas que havia naquele período e naquele lugar, que na soma deram mais de 60. E aconteceram muita subalternização, que eu não sei se é a palavra ideal, mas as mulheres, na cabeça dos legisladores, deveriam voltar para um lugar que era o lar, a criação dos filhos, e
se afastar dos lugares das decisões políticas. Na cabeça de parcela significativa dos legisladores daquela época, daquele lugar, daquele período histórico de 1793, chamado do terror, lugar de mulher era em casa e não na guerra. Deveriam ser mães, cuidarem das suas famílias e criarem seus filhos. Não estou fazendo juízo de valor nenhum disso. Só foi assim naquele período, naquele momento histórico. Então, o que estava pregado na bandeira da Revolução Francesa, pregando liberdade, igualdade e fraternidade, na prática não aconteceu tanta igualdade, tanta fraternidade e tanta liberdade. Homens, mulheres e parcela significativa da sociedade, os menos afortunados, os trabalhadores braçais, os pequenos camponeses, aquela burguesia menor, mais fraca e que tinha menos representatividade e estava sendo desmoralizada, não estava no lugar que aquela revolução prometeu. Dito isso, eu dou por encerrado esse tema tão polêmico, esse tema complexo e esse tema complicado que começamos a trabalhar hoje, que era cidadãos, mas nem tanto. Dou por encerrada a aula. Fiquem com Deus, sejam abençoados. Coloquem seu nome no exercício que vai estar logo abaixo. Respondam no Google Forms, que nós avaliaremos os resultados e mandamos para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, meus caros alunos.